Abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 10. Chegamos agora ao capítulo 10 do livro do Eclesiastes. O pregador agora vai fazer a sua abordagem a respeito da vida debaixo do sol de uma forma diferente, semelhante aos seus escritos proverbiais. Ele vai nos apresentar vários provérbios nesta parte do seu livro, mostrando como é importante que a sabedoria ela seja distinta, ela seja distinguida da tolice ou do caminho do tolo. E ele vai falar isso de uma forma muito importante ou apropriada, dizendo-nos que a sabedoria ela é excelente, não a sabedoria humana, porquanto carnal, mas a sabedoria divina, aquela que ele vem ensinando para nós, o pregador vem nos apresentando em seu livro, e a sabedoria que nós encontramos na própria Escritura, no todo da Escritura Sagrada. Então, hoje nós vamos ver apenas os versículos de 1 a 11 do capítulo 10 do Eclesiastes. E antes disso, nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê a iluminação devida, que Ele fale ao nosso coração. Senhor, ajuda-nos a compreendermos a Tua santa palavra. Ela é a verdade, ela é alimento para a nossa alma. A Tua palavra é palavra de salvação. Por meio dela, ó Senhor, somos educados, formados para a justiça, de forma que, ó Senhor, nós suplicamos a bênção que vem dos céus para iluminar a nossa mente e coração, a fim de recebermos tudo aquilo que tens a nos ensinar nesta noite. Dá-nos a consciência, Senhor, que não temos diante de nós aberto um livro qualquer, mas a santa palavra de Deus. Dá-nos, ó Senhor, a consciência de que a Tua palavra, ela é lâmpada para o nosso pé, ela é luz para o nosso caminho. Ela é vida, ela é viva, ela é eficaz. Ajuda-nos, ó Senhor, a recebermos com gratidão, com atenção e humildade, Tuas exortações, repreensões e também a palavra de esperança que vem de Ti. Que neste momento tão especial para a Sua igreja, onde se reúne em mais um ensaio preparativo para uma eternidade com Cristo no céu, para mais uma celebração da ceia do Senhor, vislumbre das bodas da ceia do Cordeiro na eternidade. Concede-nos, ó Senhor, o entendimento que tanto necessitamos. Ajuda-nos, do pequeno ao grande, do maior ao menor. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Então, peço aos irmãos atenção para a leitura do capítulo 10 do Eclesiastes, versículos de 1 a 11. Qual mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, o erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedra será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Então,
Observem que nestes primeiros 11 versículos do capítulo 10 existem vários ditos proverbiais tão comuns no Antigo Oriente Próximo, nos dias de Salomão. Era atitude muito comum se ensinar no Oriente por meio de provérbios, ditos proverbiais, palavras de sabedoria, e Salomão foi destaque neste quesito aqui, neste aspecto. Ele escreveu muita coisa. Muitos provérbios não foram registrados, mas nós temos estes porque, inspirados por Deus, o objetivo do Senhor então foi que sempre o seu povo aprendesse a caminhar em sabedoria. O que nós temos aqui? Após ensinar e demonstrar que o homem, o ser humano, debaixo do sol, não tem controle sobre o tempo e o acaso, que ele mesmo, segundo o versículo 12 do capítulo 9, não sabe a sua hora, a hora da sua morte, e que o acaso, como uma ideia de ocorrência, de calamidade, de repente vem, e os homens não podem prever, por mais organizados que sejam. Nós encontramos então aqui agora uma distinção importante a respeito do que pode ser um caminho sem sabedoria, um caminho insensato da parte dos homens, o que a Bíblia chama de loucura. Notem que no versículo de número 1, versículo inicial, Salomão vai nos ajudar a entender o que é a tolice, o que é o caminho do tolo, que é o caminho da estutícia. A palavra estutícia na Bíblia, ela sempre aponta para um indivíduo que tem a mente aberta. Então, você já ouviu a seguinte identificação para uma pessoa que julga não se prender a nenhuma ideia, corrente filosófica ou de pensamento? Isso não existe. A primeira verdade é que não há pensamento neutro, não há neutralidade no pensamento. Quando você ouve uma rádio e ela diz assim, olha, aqui a nossa rádio é diferente porque ela é imparcial, esqueça isso não existe. Existe uma opção, existe uma posição. Ou quando você ouve ou assiste o telejornal e eles dizem assim, nós fazemos jornalismo com responsabilidade e imparcialidade, esqueçam, não existe neutralidade de pensamento. Nós sempre vamos seguir uma corrente filosófica. E o que Salomão está tentando nos mostrar então, é que os seres humanos sempre caminharão em sabedoria ou naquilo que a Bíblia chama de tolice, o que geralmente o mundo gosta de chamar de livre pensador, né? Esse é o tolo. Ele se acha livre no pensar, mas ele está seguindo alguma corrente, alguma ideia, algum pensamento. Não há neutralidade quanto a isso. A Bíblia diz claramente, o sábio diz que a estutícia, ou seja, esta mente livre para fazer o que quer, não livre para pensar como se fosse neutra, ela está enraizada ou ligada ao coração da criança. Notem, salmista Davi disse, eu nasci na iniquidade, Salmo 51, e em pecado me concebeu minha mãe. Por quê? Porque ele tinha consciência de que o ser humano nasce pecador. Em sua rebelião, o ser humano já nasce em um estado de rebelião contra o Senhor. A Bíblia chama isso de estutícia, ou ser estulto. Ou numa palavra mais clara, para todo mundo entender, a Bíblia chama este homem, este indivíduo de tolo. Agora, como é que Salomão começa a apresentar essa diferença entre a sabedoria e a tolice, a sabedoria e a loucura? Versículo de número 1, qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Pensem num indivíduo estulto. Ele vai seguir a sua estutícia, ele vai seguir o seu caminho, ele vai fazer o que acha melhor, e poucos se importarão com isso. A preocupação de Salomão é com aqueles que decidiram buscar a sabedoria. Se estes seguem um caminho sábio, mas misturam um pouco desta sabedoria e honra ao Senhor, seguindo a sua palavra com um pouco de estutícia, como dizia Douglas Wilson, o ketchup manchou a sua roupa ou a sua camisa branca. Você está limpinho,
Basta alguns respingos de ketchup ou molho de tomate da sua macarronada ou do café que você derramou ao tomar e já há um destaque naquela brancura da camisa que você está vestindo. Salomão, então, está falando que assim acontece com uma mosca morta que estraga o perfume de unguento. E o unguento, então, que antes exalava um bom perfume, começa a exalar um mau cheiro. Isso é mau. O alerta, então, para todos aqueles que estão ouvindo a palavra do pregador, é que não é possível ou compatível ser sábio e, ao mesmo tempo, estulto. Estas coisas não combinam. É uma virtude e uma atitude viciosamente pecaminosa. Elas não se compactuam. Olhem só, vamos usar um exemplo aqui. A Bíblia diz que o filho precisa ser, quando necessário, ensinado e corrigido com a vara. Salomão trata disso, ele fala em seu livro proverbial. A vara ali implica a necessidade de disciplina física. Uma criança muito pequena, em sua tenra idade, não vai entender uma conversa, um papo que o pai vai ter já com o filho adolescente. Qual seria, então, irmãos, a ilustração mais clara de sabedoria com estutícia? Supernani. Supernani é evangélica. Ela parece que é membro de uma igreja batista. Ela vive dando palestra nas igrejas e ensinando a respeito de criação de filhos. Eu posso falar isso publicamente, que os programas dela são publicamente apresentados. E o que Supernani sempre bate na mesma tecla, nada de corrigir o filho com palmada. Ora, mas a Bíblia diz a respeito disso. O que é que acontece? Ela diz muitas coisas sábias, suas orientações são muito importantes, quando ela resgata valores bíblicos e tenta aplicá-los em seus programas, em suas palestras, instruções para as famílias. Mas a estutícia, então, a mosca que cai no unguento perfumado, exala mau cheiro, quando ela nega uma aplicação importante da sabedoria, e que a Bíblia diz que quando nós disciplinamos o nosso filho com a vara, nós estamos afastando do inferno. Se eu perguntasse a vocês aqui quantos apanharam de seus pais, muitas mãos se ergueriam. Vocês não foram espancados, os seus pais corrigiram vocês, às vezes em alguma situação podem ter se excedido, mas todos aqui, em sua grande maioria, certamente diriam, benditas palmadas. Porque se não fossem estas palmadas, eu me tornaria um homem mau. Eu experimentei isso, mas eu sei que você também experimentou. Então, apenas um exemplo, uma ilustração, para a gente entender como a coisa funciona. Não vale a pena abandonarmos a sabedoria e a honra ensinadas pelo Senhor, porque excelentes, e tentarmos misturá-las com um pouco de estutícia. A estutícia afasta o homem do caminho da sabedoria, é incompatível com a sabedoria divina. Então, entre escolher seguir o que a palavra de Deus diz e o que a estutícia humana ensina, cabe ao cristão optar por seguir a palavra de Deus. Vejam só que para a gente entender essa diferença aqui, não é necessário muito esforço. Quando a Bíblia diz que existem os tolos no mundo, você pode pensar, aquele cara tantã, né? Ele tem um QI lá embaixo, ele tem um aproveitamento não muito bom na escola, academicamente ele foi péssimo. Não. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 14. E veja que esta questão não necessariamente trata de alguém com inteligência abaixo da média. O tolo sempre aparece como alguém na Bíblia que não teme ao Senhor. Ele é muito inteligente. Ele é tão inteligente e capaz que, de forma tola, ele acha que pode caminhar sem Deus. Lê do engano. Se nós dependemos de Deus, se a mão de Deus está sobre os homens, a grande tolice do mundo, ou a grande atitude, tola e estulta, é o que nós vamos ler agora no Salmo 14, versículo de número 1. Vamos ler?
Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Chesterton falou certa vez que o ateísmo existe porque Deus existe. O ateu, então, ele se apresenta como aquele que diz em seu coração, conquanto o seu coração e consciência o acusem de que de fato ele está mentindo, ele tenta afirmar a plenos pulmões, não existe Deus. E ele tenta fazer isso porque de fato ele sabe que Deus existe e ele tenta envolver-se em uma batalha contra o Senhor de toda a terra. O salmista então diz, sabe o que é que Deus faz diante de tudo isso? Diante de todo esse mimimi ateísta? Ele ri aquele que habita nos céus. O insensato em seu coração, portanto, diz não a Deus. Veja que essa não é uma questão de um QI, um consciente de inteligência abaixo da média, mas de indivíduos grandemente inteligentes, como nós sabemos muito bem, e que se envolvem em um esforço inútil para tentarem ou por tentar afirmar que o Senhor não existe. Eles se corrompem porque são estultos, praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Vamos voltar então para o Eclesiastes. Notem que o tolo, literalmente, a Bíblia diz, é um tolo. Em suas palavras, em sua comunicação, em suas atitudes, porque ele não optou pelo caminho da sabedoria. O tolo não tem bom senso espiritual. O tolo segue uma moral à parte de Deus, ele não teme ao Senhor, nós sabemos disso. Os tolos têm uma maneira de viver e de recusar os bons conselhos. Se vocês agora passearem comigo pelo livro de Provérbios, vão encontrar muita coisa aqui. Vamos ver juntos, Provérbios 12. Anote tudo isso aí, para quando você for tentado a agir como um tolo. Não faça isso, não. Então, Provérbios 12, versículo 15. Vamos observar algumas passagens aqui específicas. Provérbios 12, versículo 15. Vamos ler? O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Olhem só um destaque aqui. O insensato, ou tolo, como a Bíblia chama, não gosta de ouvir conselhos. Ele sempre responde antes de ouvir, quando a Bíblia diz, esteja pronto para ouvir. Ele inverte as coisas. A gente tem uma boca só, né, dada por Deus, o tolo tem 30. Ele não para de falar, você não consegue falar nada, ele sabe de tudo, do universo, da NASA, até os micróbios, ele sabe de tudo. Ele não sabe nada. O tolo segue um caminho de insensatez, porque aos seus próprios olhos ele acha que o seu caminho é direito, é reto. Mas a verdadeira sabedoria está em escutar conselhos. Filhos, ouçam os conselhos de seus pais. Olhem para os seus pais e vejam neles homens e mulheres de experiência, de vida, e se temem ao Senhor, melhor ainda, porque lhes darão uma orientação segura para que vocês não errem. Agora, você pode ter um pai insensato e louco, qual o caminho a seguir? Ouça os conselhos dos homens e mulheres que a Bíblia manda você chamar de mães e pais na igreja. Eu não tive pais sensatos. Eu não cheguei aqui com um pai que temia ao Senhor. Pelo contrário, meu pai se irou quando eu e meus irmãos decidimos seguir a Cristo. Ele achava que era perda de tempo 2 jovens rapazes não gastarem o seu tempo em prostíbulos, enchendo a cara e bêbados, vivendo ou curtindo a vida. Na igreja, eu encontrei conselhos sábios,
de homens que eu via e ainda hoje vejo como pais, de mulheres que eu via e ainda hoje vejo como mães. Então há sempre um caminho melhor. Para você que é jovem, não opte pelo caminho da tolice, que é seguir aquilo que você acha melhor. Mas o sábio ouve os conselhos. Vamos agora para o versículo 18. Olhem só aquilo que eu disse, né? O tolo, ele tem mais de uma boca. Versículo 18 diz o quê? Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Mais adiante o Eclesiastes vai dizer, o pregador, Coelete adverte que os sábios de Israel não contendessem com seus governadores, prestassem atenção e cuidadosamente usassem a sua língua para curar, medicina, não para ferir, como pontas de espada. A fofoca, então, irmãos, que costumeiramente, de uma forma educada, como o pastor Edward nos ensinou no acampamento de jovens e adolescentes, costumamos dizer que é uma pessoa que gosta de falar muito, o tagarela é o fofoqueiro, é uma prova de que nós negamos a sabedoria de Deus, que diz que a nossa língua deve ser usada para remediar corações, curar feridas, ser medicina para os homens, e não pontas afiadas de espada para feri-las. A palavra de Deus deve ser esta espada. A sua língua pode tratar um coração quando ela diz a palavra certa, dá o conselho sábio, e a palavra de Deus vai tratar o coração. Não aquilo que você acha ser certo, aquilo que você acha bom. Se você caminhar um pouco comigo, você vai encontrar ainda capítulo 23 de Provérbios. Versículo 9. Então, nós temos várias informações aqui a respeito do contraste claro entre o tolo e o sábio. Provérbios 23, versículo 9, vamos ler? Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Jesus Cristo, em outras palavras, ele disse, não lancem pérolas para os porcos. Você aconselha, repete o conselho. O insensato não irá querer, não desejará ouvir você. O que você deve fazer? Não falar mais. Você já disse o que tinha para dizer. Ele vai desprezar as tuas palavras e agora ele será julgado pelos seus próprios caminhos. O Senhor tratará com ele. Não devemos gastar tempo com aqueles que não têm interesse em ouvir o Evangelho. Isso não quer dizer que você não vai chegar no momento oportuno e falar a verdade ou socorrer quando este insensato pode ter um momento de sobriedade. Mas não gaste tempo falando com aqueles que seguiram o caminho da insensatez. É um grande erro, muitas vezes, de esposas crentes, se considerarem tão sábias que, ao invés de edificarem suas casas, as derrubam com suas línguas. Elas não esperam o momento certo de conversarem com seus maridos. Às vezes ele chega de cabeça quente, se é crente, é ser humano, às vezes tem problemas, precisa do momento certo para a conversa, a orientação, para o momento de discussão. Ou então você está casado com um marido ímpio, e ele chega de uma farra, ele está bêbado, e ele não tem condições nenhuma de te ouvir. E aí você começa, é a goteirinha ali que não para, e ninguém aguenta. Muito menos um homem ímpio. A sabedoria então diz que você precisa saber falar, e às vezes é perda de tempo, gastar a sua saliva com um insensato. Ou, por exemplo, o insensato, ele gosta de dizer a coisa errada na hora errada. Vocês viram aí no capítulo 18 uma referência, voltem para lá,
e vejam o que diz o versículo 6 do capítulo 18. Capítulo 6, do versículo 18. Capítulo 18, versículo 6, diz o quê? Vamos ler. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. Ele gosta de falar o errado na hora errada, ele gosta de uma confusão, de uma contenda, de uma briga. Este é o insensato, o tolo, que acha que está fazendo a coisa certa. Agora pare para pensar. As aplicações destes versos aqui são extremamente simples. A primeira delas é: não seja um tolo. Não siga o caminho da tolice, porque a Bíblia claramente define sabedoria e loucura, para que nós possamos escolher como viver de forma agradável diante de Deus. Não seja uma pessoa que se recusa a ouvir críticas. Às vezes nós achamos que a crítica é ruim, porque nós criamos uma terminologia, crítica construtiva e crítica destrutiva. O que chamam de crítica destrutiva são palavras afiadas de espada, palavras ruins, palavras insensatas. A origem da palavra crítica sempre teve por objetivo edificar a pessoa que precisa ouvir o conselho. Então não recuse a crítica. Entenda quando ela vem para você, porque ela vai servir para torná-lo mais piedoso, mais próximo da sabedoria. Não estoure de forma desproporcional quando você percebe algo errado e não use as palavras para ferir pessoas. Lembre-se, a palavra do sábio sempre é medicina. É triste quando muitas vezes eu ouço irmãos em Cristo que têm funções de liderança, chefiam setores e as pessoas não suportam tal indivíduo. E sabem por quê? Não é porque ele é cristão, não é porque ele é um grosso, porque ele não tem uma palavra de incentivo, de ânimo, uma palavra que ajude, que levante a pessoa numa hora difícil. Ele sempre está acabando com todo mundo. Isso não é um exemplo bonito do Evangelho. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Então, transformar o nosso coração em direção a Deus e pedir-lhe graça é seguir o caminho certo. É o que nós devemos fazer. O caminho errado sempre será seguirmos aquilo que queremos à nossa própria maneira. Vamos voltar para Eclesiastes. Então, Salomão nos convidou a, primeiramente, entender a tolice. Agora, ele vai nos mostrar como devemos lidar com ela. Então, versículo 2, ele diz: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Há uma visão clara, como eu disse a vocês, de que não há compatibilidade entre o coração sábio e o coração estulto. O estulto, ele pega um versículo como esse e o distorce. Nessa grande discussão da política brasileira entre direita e esquerda, eu vi gente pegar o versículo 2, está vendo, a Bíblia sempre foi direita. Mas, pelo amor de Deus, isso é blasfêmia e quebra do mandamento. O que a Bíblia está dizendo aqui, obviamente, é que você pode ser ideologicamente de direita ou ideologicamente de esquerda. Você pode tomar qualquer visão ou viés político, e se você não segue com sabedoria, você vai sempre seguir o caminho mau. Eu não sou político, nem especialista em política, eu sou pregador. Mas o que eu vou ver mais adiante com vocês é como a gente deve lidar com a tolice. E muitas vezes isso passa com a maneira, ou trata a respeito da maneira como nós enxergamos aqueles que Deus colocou sobre nós como autoridade constituída por Ele. Então, versículo 3 diz: quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Ele age de forma louca, falta-lhe a compreensão da verdade,
ele segue o seu próprio coração e ele sempre então vai revelar a sua estutícia. Ele vai mostrar que ele não segue o caminho do Senhor. Aí você chega comigo nos versículos 4 em diante, e além de nos dizer como evitar a loucura com respeito a nós mesmos, Salomão vai nos dizer também como responder à loucura na vida dos outros. Vejam só, versículo 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Vejam só que interessante, né? Quando você e eu olhamos passagens como esta, não há como a gente não lembrar do exemplo máximo de sabedoria, de vida, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensina a caminhar e a vivermos como Ele, se nós pertencemos a Ele. Ele mesmo nos lembra em sua palavra que quando Ele teve momentos oportunos de se rebelar contra as autoridades, Ele disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando ele foi julgado injustamente, ele suportou a ignomínia, porque ele sabia que o Pai, que a tudo vê, traria juízo e justiça seria feita no momento certo. De forma que, irmãos, quando nós olhamos aquilo que a Escritura nos mostra e nos diz, quanto à forma como nós devemos agir e lidar com a tolice dos outros, ser cristão envolve uma atitude diferenciada e de destaque, o que muitas vezes nós não estamos percebendo nos dias atuais. Vamos lá. Então, versículo de número 4 nos lembra e diz: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Vamos para a primeira carta de Pedro e vamos procurar entender o que nos diz esta passagem. 1 de Pedro, capítulo 2, nós encontramos o apóstolo Pedro, o impetuoso Pedro, vocês conhecem este homem, elogiando uma vida tranquila da parte dos cristãos, ensinando-lhes a submissão às autoridades governamentais, mesmo quando estas estavam perseguindo a igreja. Olhem só. E a partir do versículo 11, ele diz assim, 1 de Pedro 2, a partir do versículo 11. Vamos ler juntos os versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Caminho da sabedoria, façam o bem. É o que Pedro está dizendo. Lembrem-se que vocês são peregrinos e forasteiros. Abstenham-se das paixões carnais que promovem guerra contra a alma. Este é o caminho do tolo. Pelo contrário, mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, observando vossas boas obras, não digam que vocês são geniais, mas glorifiquem a Deus no dia da visitação. Notem aqui a ordem dada pelo apóstolo antes de tratar do assunto-chave nos versículos de 13 a 15. Que moral um cristão pode ter para falar algo contra as autoridades constituídas por Deus, se estes não estão envolvidos na grande tarefa de seguirem o caminho da sabedoria, o que envolve uma busca pela piedade e santidade e a prática das boas obras?
Eu vejo muitas vezes cristãos entrando na mesma maré ou pegando a mesma onda dos tolos. Vocês sabem do que eu estou dizendo. É vergonhoso muitas vezes apresentar-me como pastor, porque eu sei que muitos desonram a classe. São vistos como enganadores, como charlatões, como homens de uma moral baixa, como homens que são péssimos maridos e péssimos pais. Mas eles estão à frente para bater em todas as injustiças provocadas pelos governantes. Pedro ajusta a questão e mostra que, para lidarmos com a tolice dos outros, precisamos tratar o nosso próprio coração se estamos sendo tolos. E aí, então, ele segue. E nos versículos 13 e 15, ele nos ensina o que nós vamos ler juntos. Vamos ler. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, do tolo. Observem, a sujeição a toda a instituição humana não é sem razão, é por causa do Senhor. Ele é o nosso maior exemplo quanto a isso. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Irmãos, o contexto daquele povo era muito difícil. Pedro, o apóstolo, está escrevendo para irmãos que estavam dispersos e sendo perseguidos e mortos por causa da sua fé. Mas ele não quis permitir que uma mosca exalasse o mau cheiro no bom perfume de Cristo que ele continuava a exalar para o mundo de seu tempo. O versículo de número 15 diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem calemos a ignorância dos tolos ou insensatos. Então, o apóstolo vai nos dando também parecer semelhante ao que Salomão já nos ensinou, e vamos voltar para lá e prosseguir, mostrando-nos que uma conduta pura e respeitosa certamente calará a boca daqueles que de forma ignorante optaram pelo caminho da insensatez. E aí, quando você segue um pouco mais comigo, notem que no versículo 15, capítulo 10, do versículo 5 ao 7, ele diz: ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. O que hoje a sociedade moderna, que buscou um igualitarismo a partir da Revolução Francesa até os dias atuais, chama de democracia, que seria o governo do povo, Salomão chamou de tolice. Porque Deus não fez todos os homens iguais no quesito funções, status, posições de autoridade. Ele os fez iguais à sua imagem e semelhança, todos perante ele, homens e mulheres, de forma que senhores e servos devem se honrar e tratarem-se de forma amorosa, respeitosa, com sabedoria, visando a glória de Deus. Mas é isso que a gente vê. Percebem que este caminho proposto pelo mundo está enfadado, ou fadado, melhor dizendo, ao fracasso. Por que tolice? Deus fez o rico e o pobre.
Deus fez o bonito e o feio para a sua glória. Deus fez o forte e o fraco. Não tem como mudar isso. A justiça social só virá pelas vias corretas e de fato, quando os homens entenderem a sua posição diante de Deus e cumprirem o seu chamado. Os ricos socorrendo aqueles que mais necessitam e os pobres sendo então homens simples e humildes, mas que não se esquecem que são ricos pela graça de Deus. Vejam que a grande dificuldade, irmãos, de entendermos isso é que a nossa mente está tão impregnada de valores mundanos e fruto da tolice dos homens, que nós, por um momento ou por um tempo, achamos que é possível sonhar com a utópica ideia da verdadeira democracia. Ela nunca vai existir. Porque até aqueles mesmos homens que pregaram desde o início tal ideologia, fizeram mal e continuam praticando mal. Não há sabedoria à parte de Deus, não há verdadeira justiça à parte de Cristo, meus amados irmãos. De forma que todos os ismos são fruto da tolice dos homens. Nazismo, socialismo, fascismo, feminismo, machismo, todas tentativas errôneas e insensatas. Só sobrando, como disse certa vez o poeta, entre os ismos tolos dos homens, o único justo, a prática do iatismo. Fora isso, vocês vão perceber, só há confusão debaixo de confusão. Como o cristão deve lidar com toda essa tolice? Ele deve entender a necessidade de buscar viver com sabedoria, independentemente do governo onde ele está posto, se em posição de autoridade ou de submissão, ser cristão, cumprir os seus deveres, fazer a vontade de Deus, lutar contra as injustiças quando necessário for, é fato, mas nunca confiar o seu coração ou depositar a sua fé nos homens. O Congresso Nacional está cheio de gente tola. Poucos são sábios, porque não vemos em nenhum deles o testemunho sério e real de que são devotos a Cristo. São estes homens que nós queremos seguir? Você vai encontrar tolos extremamente capazes, doutos, ou tolos tão rasos que não sabem nem a diferença entre a direita e a esquerda. Irmãos, nós precisamos entender aquilo que a Escritura nos diz, porque Jesus nos chama a seguir seus passos e a seguir o seu exemplo, caminhar como ele andou, e a maneira de glorificar a Deus é não retribuir as ofensas que sofremos, mas descansar calmamente, tranquilamente, na provisão de Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos trabalhar, que nós não vamos nos envolver, que nós não vamos buscar fazer diferença, mas nós não vamos colocar o nosso coração nestas coisas. Nós temos perdido muito tempo. Nós estamos muitas vezes nos machucando com aquilo que não deveria nos separar, porque nós buscamos um alvo maior e melhor. Observem, irmãos, então, como a sabedoria, ela é fortemente distinta da tolice. Finalmente, nós temos, então, a orientação de Salomão para que nós aprendamos a destruir a tolice. E ele nos dá maior incentivo para viver de forma sábia, quando ele nos diz que a loucura por si mesma se destrói, ela é autodestrutiva. O versículos 8 e 9. Quem abre uma cova, nela cairá. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas, e o que racha a lenha, expõe-se ao perigo. O que ele está dizendo aqui é que
a própria tolice se autodestrói. Ele usa estas metáforas, ele usa esta linguagem para nos mostrar que quem segue o caminho da insensatez cairá na própria cova que cava, será mordido pela própria cobra ao derrubar os muros estabelecidos por Deus para evitarem tal acidente. Quem arranca as pedras será maltratado por elas por fazer isto, e o lenhador, sempre ao rachar a lenha de forma descuidada, correrá perigo. Então nós temos os versículos 10 e 11, e com eles nós queremos concluir. Notem que o homem tolo aqui descrito, ele sempre cairá, e Charles Bridges disse certa vez que o tolo sempre verá o mal cair sobre a sua cabeça. É isso que acontece. Me fez lembrar agora, e eu acho que isso pode ajudar com uma ilustração. Quando era garoto, nós costumávamos brincar na rua de várias coisas que hoje os meninos não brincam, e às vezes, quando faltava ideia, a gente inventava uma tolice. E dentre uma delas, debaixo de uma grande árvore que tinha em nossa rua, nós gostávamos de jogar uma pedra grande para o alto e esperar para ver onde ela ia cair. Olha só que brincadeira. A gente jogava pedra e dizia: quem tem cabeça tem juízo, até que um dia essa pedra caiu dura na cabeça de um amigo e a gente nunca mais quis mexer com isso. O mal sempre cairá sobre a cabeça do tolo. Isto é fato, biblicamente comprovado. E então, nós temos os versículos 10 e 11, onde Salomão ele mostra que há um caminho mais sábio e mais seguro para se viver, mas ele sempre vai demorar um pouco mais, ele vai exigir do crente paciência. Versículo 10, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Nós não podemos cortar uma árvore com um taco de beisebol. Nós precisamos da ferramenta correta e ela precisa estar afiada para o corte, senão não funcionará. A ideia, então, aqui é de paciência ao nos prepararmos quanto buscamos o caminho da sabedoria e nos afastamos do caminho da tolice. Versículo 11, se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. A sabedoria, ela sempre resolve com bom êxito tais situações. Ele usa dois exemplos muito práticos, o de afiar o corte antes de utilizar o instrumento cortante, e aquele que o encantador jamais faria, senão ele iria morrer. Para mexer com a serpente, ele primeiro precisaria encantá-la, porque senão ela iria dar o bote e ele iria morrer. A experiência, então, se você já viu algum vídeo, alguma cena de um encantador de serpente, é que ele primeiro domina de forma encantadora a serpente, para depois beijar a sua cabeça. Se ele não fizer isso, ele morre. A busca pela sabedoria, portanto, e são essas imagens que a Escritura nos ensina através do sábio Salomão, nos conduzem a perguntas cruciais e finais para a mensagem desta noite. A primeira delas é: como é que nós afiamos então a nossa lâmina? Nós estamos conduzindo a nossa vida e mexendo como tolos em objetos que podem trazer riscos para nós, colocando a nossa mão no cesto das serpentes? Ou nós estamos vivendo com sabedoria, afiando as nossas espadas ou instrumentos cortantes, as nossas serras ou facas, e tomando o cuidado ao manipularmos as serpentes diante de nós? Viver com sabedoria, Salomão nos ensina, pode levar muito tempo no início, mas depois, a longo prazo, nós vamos perceber quanto tempo nós vamos economizar. É a ideia tão clara de alguém que procura serrar uma árvore
com um serrote cego ou serrar a madeira com um instrumento de corte não afiado. Ele não vai conseguir. Se não tiver perfeitamente afiado, vai demandar tempo. Mas se ele fizer a coisa certa, ele vai perceber que o tempo que ele gastaria sobremaneira será reduzido, porque ele optou pela forma mais sábia de agir. O que é que nós precisamos fazer? Verificar nesta noite se nós temos as ferramentas certas para o trabalho que Deus nos deu para fazer. Em seguida, nos prepararmos bem para o trabalho. Todo cristão é chamado para servir em amor o seu próximo. Busquemos em sabedoria nos preparar para isso, falando palavras que sejam medicina, tomando atitudes que demonstrem amor e honra àqueles que estão em posição de autoridade sobre nós, calando a ignorância dos tolos e cumprindo assim a palavra de Cristo Jesus. Se nós tomamos em conjunto os versículos 10 e 11, outra consideração importante, nós percebemos como estes nos mostram a necessidade que temos de sabedoria da parte de Deus. É importante gastarmos tempo com aquilo que importa. E nós, por vezes, não estamos usando o nosso tempo com sabedoria. Não estamos nos afiando, nem sendo afiados. Não estamos nos preparando e então estamos sendo machucados ou nos machucando. A palavra de Deus nos mostra que a sabedoria vem e nos revela o conhecimento acerca de sua diferença. Às vezes, um antigo pensador romano, poeta romano chamado Ovídio, ele disse: a loucura às vezes é agir com pressa e outras vezes é demorar em agir da forma correta. Pecamos muitas vezes porque não nos preparamos e quando chega a hora de agir, demoradamente então nós vamos correr atrás do prejuízo. Pais, não deixem de investir na vida espiritual de seus filhos. Busquem formá-los de forma correta, intelectualmente falando, moralmente falando, mas lembrem-se que tudo isso começa no coração. Não adianta prover para eles tudo que o mundo possa oferecer. Se eles não forem sábios, será muito tarde depois para agir. Você vai correr atrás e não vai conseguir mais recuperar o tempo em que você tentou misturar sabedoria e honra com tolice. A Escritura, então, ela vem e nos mostra a pessoa sábia nunca considera algo muito cedo ou muito tarde, mas sempre age na hora e no momento certo. Como fazer isso, irmãos? Senão seguindo aquilo que nos diz a palavra do Senhor. Notem que parte desta sabedoria, ela vem com a experiência de vida cristã, e é por isso que eu mais uma vez conclamo aos jovens: busquem amizades sábias, caminhem com gente sábia. Os primeiros e maiores conselheiros para vocês devem ser seus pais, seus presbíteros, seus diáconos, homens e mulheres piedosas, gente de Deus. Não siga os conselhos do mundo, porque senão rapidamente você vai se deter no caminho dos pecadores e você vai se assentar na roda dos escarnecedores. Eu finalizo lembrando a vocês que, assim como Salomão, Jesus sabia a diferença entre sabedoria e loucura, e uma vez ele contou uma história para mostrar tal diferença. Com ela eu quero encerrar no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, vamos para lá. Versículos de 24 a 27, Mateus capítulo 7. Notem que Jesus contou a história de um homem sábio e de um homem tolo. Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus não somente acreditava que havia uma diferença entre sabedoria e loucura, ele acreditava que estas duas linhas ou vias por onde os homens caminhavam traziam também uma diferença cabal entre vida e morte. Ele mostra isso encerrando o seu famoso sermão e dizendo que aqueles que estavam ouvindo pregar, se escutassem, mas não colocassem em prática seus ensinos, e isto implica em fé, em depositar de forma ilimitada a nossa confiança no Senhor, em reconhecer a nossa tolice e buscar a sabedoria que vem daquele que detém todos os tesouros da sabedoria, estes iriam morrer. E comparados seriam a um homem tolo que resolveu construir a sua casa de forma muito rápida, mas em um fundamento frágil porque arenoso. E quando as intempéries da vida vieram, a casa desabou e a ruína foi grande. Eu lembro mais uma vez a vocês e a mim, amados e queridos irmãos, se não trilharmos o caminho da sabedoria, se não buscarmos crescer na graça e no conhecimento sábio do nosso Senhor, perderemos tempo e edificaremos a nossa vida, construiremos relacionamentos frágeis, porque a base ou o fundamento disso tudo não será a pedra fundamental, Cristo. Grande será nossa ruína. O que Salomão nos mostra, portanto, é aquilo que a própria palavra sempre nos ensinou e ganha maior e melhor sentido em Cristo, porque tudo aponta para Ele. Um homem sábio, diferentemente, disse o Senhor Jesus, construiu sua casa sobre a rocha. E o que esta rocha representa? Claramente, a Escritura nos diz, Jesus Cristo e seus ensinos. Sobre o firme fundamento da salvação, então, aquele que ouve e pratica é comparado a um homem sábio. Por que seguir os seus conselhos? Por que seguir os conselhos de outros homens? Não. Porque seguiu os conselhos do Cristo. E as mesmas intempéries então vêm. Chuva, ventos, rios transbordantes contra a casa. Contra cada tijolo da sua vida edificada para a glória de Deus. Construída sobre o fundamento, a ligação importante da sabedoria. Bate, vem, sopra, mas a casa não cai. Porque foi edificada sobre Cristo. A palavra que é capaz de nos fazer sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo é a palavra que nós precisamos priorizar, ler, ouvir, absolver, amar, por ela servir ao Senhor e ao nosso próximo. É o que devemos fazer, é o que devemos buscar, é o caminho a seguir. Minha pergunta final é, então, sobre que fundamento você tem edificado sua vida? Sabedoria ou tolice? Cristo ou mundo? Céu ou inferno? Vida ou morte?
O que celebramos aqui mais uma vez nesta noite é a vida por meio da morte de Cristo. A esperança que temos de que aquele que possui todos os tesouros da sabedoria nos fez sábios nele, revelando-nos o caminho da salvação. O que você deve fazer nesta noite? Se claramente a Bíblia revelou que você, assim como eu, se seguir os seus próprios caminhos, será um tolo. Busque a sabedoria e eu afirmo mais uma vez, você só a encontrará em Cristo, caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por Tua palavra, nos ensina e nos mostra a verdadeira sabedoria que vem do Senhor, que está acessível a todos aqueles que lhe o pedem, e que o Senhor dá sem medida, graciosamente, em Cristo Jesus. Ó Senhor, abençoa a todos aqueles que têm caminhado em sabedoria, que foram alvos da graça de Jesus e que precisam diariamente do Teu auxílio e graça. Não permita, Senhor, que a misturemos com a estutícia deste mundo, com os valores deste mundo, mas que a Tua palavra sempre esteja diante de nós e seja para nós o caminho melhor. Ó Senhor, traz salvação nesta noite, para aqueles que ainda seguem um caminho tolo, que parece direito aos seus olhos, mas ao cabo dará em morte. Livra-os, ó Senhor, salvando-os e revelando-lhes a graça maravilhosa de Jesus. Que possam crer nele e por ele serem salvos. Que possam se arrepender dos seus pecados e entregarem suas vidas a Cristo. E assim possamos juntos, como peregrinos, abstendo-nos das paixões carnais deste mundo, viver de forma sábia, sensata e crente diante do Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém.